Vamos lá. Vai jogando duro aí. Opa, 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 boa noite. Chama no Perceba. 2 vezes, né? Alô, você. Boa noite, mestre Palmas. Alô, Chapecó. Essa homenagem, né? Aulão amanhã com o Zuki. Ah, lá no Espaço Campo, né? Vamos jogar duro lá. Convida seus amigos aí. Alô, Guarulhos. No Venâncio. Boa noite, Londrina. Brasília vizinho. Ipanema, Minas Gerais. Não conheci essa cidade. Boa noite, Marília, São Paulo. Diadema, São Paulo. São Domingos, Goiás. Vai bombando aí, né? Fala, professor Brasília. Meus alunos do IDF. Cascavel, Paraná. Convida seus amigos, né? Sobral, Ceará. Perceba bem, né? Duas aulas no mesmo dia. A prova do Pará tá chegando, né? Eu tenho que jogar duro. Aí, cargueiro. Entenderam? Quem canta essas músicas, prof? Depois eu falo. Boa noite, professor Brasília, beleza? Tá falando do Zap, é? Aí já é um perceba acima do Zap, beleza? Ceilândia Sul, jogando duro. Guará jogando duro. Alô, Priscila na área. Bacana. Ceilândia Norte, perceba bem, né? Ceilândia Norte. Eu fui adjunta aí da 19ª ADP. Ceilândia Norte. Tenho muito carinho pela Ceilândia, né? Ceilândia, cidade aqui de Brasília. Perceba bem, muitos guerreiros, né? Lá na Ceilândia. Guerreiros adelantes lá na Ceilândia. Jogam muito duro. Bacana? Eu tenho um prazer, né? Trabalho na Ceilândia ainda, né? Ceilândia Sul agora. E às vezes eu recebo, né? Alunos adelantes. E vem cá, peraí, deixa eu olhar. Cara, tu é o Zuki e tal, pô, não, aí já dá um abraço, né? Semana agora foi um advogado que é adelante focado, né? Ele olhou assim pra mim e falou, poxa, perceba bem. Eu falei, perceba. Pô, professor e tal, eu falei, aí, tá vendo? Meus alunos, todo mundo da delegacia fica, pô, professor, mas... o pessoal da delegacia fala, ô doutor, mas todo mundo aqui te conhece, os policiais militares, porque foram meus alunos, né? Passaram aqui no concurso da polícia. Os advogados, né, que estão estudando, alguns estão estudando, né? Aí para carreira jurídica, mas tem advogado que gosta de assistir minhas aulas, né? Para se manter atualizado também, porque eu trabalho muito com a jurisprudência, né? E esse advogado, ele falou isso, ele falou, olha, eu não estou nem fazendo concurso, mas eu gosto de assistir suas aulas. Por quê? Porque, veja, você me ajuda muito no meu trabalho. Perceba bem, né? Rapaz, ele entrou lá pedindo o relaxamento de uma prisão, né? Veja, com base numa jurisprudência
de jurisprudência que a gente passou aqui em relação ao dano patrimônio público do Distrito Federal, né? STJ entendendo que o dano é simples e não qualificado. Então o colega delegado, né, prendeu, jogou no qualificado, ele entrou, né, o pedido de relaxamento da prisão, veja, entendendo que a prisão em flagrante, mediante o auto prisão em flagrante, foi ilegal, porque o delegado deveria ter feito um TC. Entrou lá, né, com o pedido de relaxamento. Eu nem perguntei se o juiz relaxou ou não, enfim, ele falou que colou a jurisprudência lá e caiu para dentro. Bem, eu não posso ficar municiando, né? Eu estou prendendo e o cara está soltando. Perceba bem, perceba bem. Perceba bem, e eu vou te chamar no Perceba porque tem uma decisão recente do STJ, tá? E você tem que conhecer essa decisão. Veja, no recurso em HC 75800, Paraná, de 15/9/2016, recente. Veja que eu tenho uma decisão, né, anterior, inclusive, do STJ. Eu já estou entrando na pedra de toque, beleza? Hoje eu estou meio cansado, então não vai dar para fazer aquele desenho, falar lá do direito à privacidade, né, aquela questão, navegar lá na órbita constitucional, beleza? Já vou entrando na pedra de toque. Então a pedra de toque, veja, eu já inicio entrando na pedra de toque, eu vou falar o HC depois, bacana lá no final. Deixa comigo. Então, veja, aí tá. Teve uma decisão recente, anterior a essa que eu vou comentar, que é a verdadeira pedra de toque. Vamos lá, essa decisão vai ser o desenho. E que o STJ entendeu, perceba bem, que para ter acesso às mensagens constantes no aplicativo, né, WhatsApp, tá certo? Veja, numa situação de prisão em flagrante, o STJ entendeu que há necessidade da autorização judicial, né? Veja, no telefone hoje, o STJ mencionando, não é assim, o telefone não constitui um simples instrumento para realizar ligações, né? Lá, veja, o indivíduo ele tem as suas mensagens armazenadas, não é isso? Então veja que o telefone ele recebe o manto da proteção da privacidade, né? O manto constitucional da proteção da privacidade. Então veja, e da intimidade também, né? Veja então que um acesso, né, àquelas informações que constam no telefone, veja que você tem mensagens, tem fotos, não é isso? Veja que o STJ entende que há necessidade da autorização judicial. Veja, essa decisão, uma decisão, pouco tempo, né? Pouco tempo aí, essa decisão ela foi externada. Bem, o que eu vou chamar a sua atenção? Perceba bem que um delegado de polícia, né, representou pelo mandado de busca e apreensão de telefones celulares, tá? Vou te dar um contexto aqui, bacana, computadores, telefones celulares, enfim, e foi cumprir a diligência. Perceba que, inclusive, nesse mandado judicial, o delegado, até para dobrar os meios, né, ele pediu, inclusive, que na decisão judicial constasse também a autorização para acessar os dados do telefone e dos equipamentos eletrônicos que, porventura, pudessem ser, aí, figurar, né, como objeto de apreensão. Beleza? Tá. A diligência foi cumprida. É isso? A diligência foi cumprida. E veja, e o delegado teve acesso a essas informações constantes dos telefones que foram apreendidos. Bem, a defesa alegou que, olha só, a defesa alegou que, na verdade, deveria ter uma outra representação, né? A defesa alegando ainda que o juiz ele deveria dar uma decisão específica, né? Específica para ter acesso àquelas mensagens no celular. Eu acho que a defesa aí, inclusive, deu uma viajada, pelo que eu vi aqui no julgado, porque o juiz, inclusive, deu essa decisão. Entenderam? Deu essa decisão. O que a defesa pediu, o juiz deu. Né? Já constava, não precisa de uma outra representação. Uma peça só representou o juiz, pode mandar busca e apreensão e ainda a autoridade poderá ter acesso às informações constantes no celular. Nos celulares que porventura, possam aí figurar como objeto da apreensão. Constava isso na decisão. Beleza? Tranquilo. Tá. Pelo julgado, você lendo o julgado, o STJ
entendeu que não prosperava razões à defesa, sobretudo que o mandado de busca e apreensão, veja, foi mediante autorização judicial e no próprio mandado de busca e apreensão, mediante autorização judicial, perceba, constava a autorização para ter acesso às mensagens constantes nos aparelhos, nos celulares, beleza? Lá nos celulares, smartphone, enfim. Constava essa autorização. Mas o julgado ele vai mais além. O julgado, e aí porque eu chamo na pedra de toque, veja que mesmo que eu já tenha essa decisão constante lá na própria decisão, o juiz menciona que o delegado poderia ter acesso a essas informações, tá certo? Veja que o julgado ele vai além. Ele vai além porque o julgado diz o seguinte, ele fala o seguinte, ó. Ele diz que o comando, veja, a ordem de busca e apreensão de aparelho celular ou smartphone, veja, pressupõe, a possibilidade, a autorização para o acesso das mensagens. Então essa decisão está dizendo o seguinte, olha, se você tem uma autorização judicial para realizar uma diligência de busca e apreensão de telefone celular, pressupõe que essa autorização, veja, ela se estende também a ter acesso às mensagens que constam nesse celular. Pelo julgado, o STJ diz, olha, tudo bem, até constava a autorização do juiz, mas veja, não precisavam. Porque para o STJ, perceba, para o STJ, eu vou depois ler o julgado aqui, para o STJ, para o STJ, estou com o julgado aqui. Para o STJ, perceba, se você tem autorização, se você tem a autorização para realizar um mandado de busca e apreensão, por exemplo, de computadores, de telefones celulares, veja, não há necessidade, de celulares, veja, não há necessidade, o STJ, de ter uma determinação judicial para ter acesso aos dados. Entendeu? É diferente lá da questão do Zap, beleza? Do Zap você não está ali veja, você não está num contexto de busca e apreensão, beleza? Porque no contexto de busca e apreensão já tem um mandado judicial. Deu para entender isso? Que lá no Zap eu não tenho mandado, e por isso que o STJ exigiu o mandado? Isso. Mas eu não tenho mandado judicial para ter acesso ao que consta no telefone. Deu para entender? Lá no julgado, entenderam? Isso aqui é uma outra situação. Aqui eu tenho uma autorização judicial para realizar a busca e apreensão do aparelho celular. E a pergunta é o seguinte, será que para ter acesso às mensagens que constam nesse aparelho celular, será que há necessidade de autorização judicial? E o STJ diz o seguinte, dizendo o seguinte, olha, e mais, dizendo, na pressuposição do comando de apreensão de aparelho celular, está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob pena de a busca e apreensão resultar, veja, uma medida sem efeito prático, não é isso? Dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta a virtualidade de ser utilizado como prova criminal. Ele está falando o seguinte, se eu estou mandando apreender o celular, pressupõe que eu tenho o interesse em ter o acesso ao que consta armazenado. Entendeu? Busca e apreensão no aparelho celular, sim. Qual é a minha intenção? É ter acesso à mensagem. Então, não preciso pedir o juiz para que me autorize a ter acesso a essas mensagens. Beleza? Eu tenho que pedir o juiz para que ele venha deferir o mandado de busca daquele telefone. Entenderam ou não? Então, o julgado segue nesse sentido. Muito embora, nesse caso aqui, nesse caso específico, constava do mandado de busca e apreensão a autorização para ter o acesso às informações constantes armazenadas lá no aparelho celular. Entenderam ou não? Então, a decisão do STJ seguiu. Olha, se eu mandar apreender, sim, apreender pressupõe, tá? Tá aí na órbita da pressuposição de que vai ser possível, melhor dizendo, vai ser possível o acesso a essas mensagens que se encontram armazenadas nesse aparelho.
Beleza? Veja, então, essa foi a decisão do STJ. Beleza? Essa foi a decisão do STJ. No flagrante, pode? Veja, eu estou falando de um procedimento que eu já tenho autorização judicial. No flagrante eu não tenho autorização judicial. Beleza? No flagrante, veja, aí vai prevalecer veja, a decisão daquele contexto fático lá do Zap. Né? Realizou a prisão em flagrante, o indivíduo ele tem um aparelho celular, tá certo? Veja, será que vai ser possível o acesso dos policiais ao que consta armazenado naquele telefone? A STJ fala que tem que ter autorização judicial. O caso aqui é outro. O caso aqui eu já tenho mandado de busca e apreensão deferido aí pela justiça, não é isso? Veja, é concedido aí pela justiça, beleza? E a pergunta é, será que eu, além desse mandado de busca e apreensão, tem que ter uma ordem nesse mandado para ter acesso às mensagens? Essa é a pedra de toque. Pelo julgado, né, ele fala, ó, e mais, aí dizendo, né, na pressuposição do comando de apreensão do aparelho celular, está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob pena de a busca e apreensão resultar, né, veja, resultar em medida sem razão prática, não é isso? Dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta a virtualidade de ser utilizado como prova criminal. Deu para entender? Então o STJ deixou claro aqui que no mandado de busca e apreensão, quando você apreende o objeto, pressupõe que ali também consta a autorização para ter o acesso ao que consta armazenado naquele objeto. Não há necessidade de uma autorização judicial para ter o acesso ali. Por quê? Porque você já tem autorização judicial no que se refere a... Caiu na prova de Deffer, no que se refere a mensagem, no que se refere, né, à busca e apreensão. Olha, o que caiu na prova do DF, veja, eles fizeram referência, inclusive, me parece, né, não foi uma decisão do STF, é a decisão do STF, pessoal, um precedente do STF, entendendo que a polícia pode ter acesso às mensagens, né, numa ocorrência de flagrante. Eu tenho que chamar a sua atenção ali. Veja, ali trabalhou também a questão lá da intimidade, né, da privacidade, enfim. Mas não foi um ponto específico, né, do aplicativo WhatsApp. Bem, mas foi do registro de chamadas, que seria uma quebra de sigilo, né? Quebra de sigilo telefônico, registro de chamadas. O que se perguntava ali se era possível, né, ter esse acesso, esse registro, numa diligência policial, o STF entendendo que seria possível. Mas é um precedente do STF, inclusive já tem tempo esse precedente, tá? Mas na prova, eu tenho certeza que eles irão cobrar o posicionamento do STJ, se é possível ou não. E aí você tem que entender, uma coisa é uma prisão em flagrante e você ter acesso às mensagens constantes no aparelho celular. Para o STJ, você tem que ter autorização judicial. Outra coisa é você já, de posse de um mandado de busca e apreensão, tá certo? Você apreendeu o celular, será que há necessidade de uma autorização judicial para ter o acesso às mensagens que constam naquele celular apreendido? Então, pelo que consta aqui no julgado, o STJ entende o seguinte, vem cá, você já tem autorização judicial acerca do mandado de busca e apreensão? Já tenho. Se você já tem, beleza, pode ter acesso às mensagens e não há necessidade de uma autorização judicial. Entenderam ou não? Bacana? Deu para entender? Deu para entender, né? Então, são contextos diferentes. Vocês entenderam? Onde é que eu acho que vai armar uma pegadinha para você? É uma questão de prova dizendo o seguinte, que ocorreu uma busca e apreensão. Olha só como vai aparecer na questão de prova, você pode simbolar. Você acaba simbolando. Como? Vai ocorrer uma questão de prova que ocorreu um mandado de busca e apreensão, né? Foi expedido um mandado de busca e apreensão, o delegado realizou o mandado, cumpriu o mandado, não é isso? De busca e apreensão, beleza, apreendeu o celular e teve acesso às mensagens. E aí, o SESC vai perguntar se há necessidade de autorização judicial para ter acesso àquelas mensagens. E aí você vai marcar certo, você vai ganhar na cabeça. Na cabeça por quê? Porque a questão está falando que já tem uma autorização de busca, já tem uma autorização judicial acerca da busca e apreensão daquele objeto. Se você já tem uma autorização judicial acerca da busca e apreensão daquele objeto, pressupõe que essa autorização, veja, possibilita também o acesso às mensagens armazenadas. Entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa
Agora, se cai na sua prova que o Tício foi preso em flagrante, e os policiais militares tiveram acesso ao telefone dele, né? Lá o aplicativo Zap, se for o caso, enfim, as mensagens que constavam naquele telefone, aí vai perguntar, veja, os policiais militares necessitavam de autorização judicial. Legal. Aí sim. Deu para entender? Tá, eu vou dar o julgado então. Vê que essa questão então da busca e apreensão, né? Da busca e apreensão e veja, da busca e apreensão, né? Você já tem uma busca e apreensão e veja que não há necessidade aí de uma autorização judicial para você ter acesso às mensagens constantes naquele aparelho celular, beleza? Veja, vou ler aqui. Veja, vamos lá? Vamos lá. Vou ler aqui. Então, o julgado, ele segue nessa linha. Eu estou falando para você que se você ler o julgado, você vai entender bem o que eu estou falando, inclusive agora, beleza? Veja, no julgado, ele fala o seguinte, no julgado, olha, ele fala o seguinte, ó, na espécie, contudo, existe autorização judicial a que se remete a legislação, inclusive com a alusão de que poderiam as autoridades responsáveis pela busca e apreensão acessar os dados armazenados em eventuais computadores, arquivos eletrônicos de qualquer natureza. No julgado, a defesa estava alegando, sabe, mas sem qualquer fundamento, porque no julgado, veja, no julgado consta que tinha autorização judicial, inclusive, para acessar os dados. Só que o próprio julgado fala o seguinte, olha, tudo bem, tinha autorização para busca e apreensão, inclusive constava no próprio julgado autorização para acesso às mensagens, e o julgado menciona, mas olha, peraí, na pressuposição de um comando no comando de apreensão de aparelho celular, está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob pena de a busca e apreensão resultar a medida sem qualquer razão prática, né? Uma medida sem qualquer razão prática, dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta a virtualidade de ser utilizado como prova criminal. Assim se procedeu à busca e apreensão da base física de aparelhos de telefone celular, tá certo? Aí fala, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo, o qual reprise já está armazenado. Entenderam? Fala assim, ó, não tem dificuldade nenhuma, o conteúdo já está armazenado ali, tá certo? Essa busca foi no aparelho celular, pressupõe a autorização, então, para ter o acesso. Entenderam ou não? Então, é importante, né, essa leitura, então, esses aparelhos de telefone celular, tá certo? Então, cuidado, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deu para entender aí? É nessa pegada que a gente está indo para o Pará agora, né? No dia 17 de dezembro, nessa pegada de jurisprudência, também indo lá para Goiânia, no Pará, a gente vai jogar muito duro, dia 17 de dezembro agora, a partir das 7h30 da manhã, bacana, jogou duro, né? O padrão é esse. A partir das 7h30 da manhã, até às 18 horas, até às 19 horas, lá no Belém Hall. Temos vagas ainda, beleza? Entra lá no site www.adelante.net.br. Bem, jurisprudência, né? A gente vai jogar duro. Veja que a preparação também está muito forte para o aulão de Goiânia, beleza? O aulão de Goiânia, 4 de fevereiro, bombado, né? Bombado, todo mundo fechando com a nossa equipe. Nossa equipe, perceba bem, Direito Constitucional, Bernardo Gonçalves, Legislação Extravagante, Ailton Zucchi, Direito Penal, Parte Especial, Criminologia, professor Cristiano Gonzaga, Direito Tributário, Josiane Minardi, Direito Empresarial, professor André Santa Cruz, Direito Processual Penal, professor Júlio César Matos, vai jogar muito duro. Direito Civil, professor Luciano Figueiredo, lá do SES, né? A professora Josiane Bernardi também é do SES. Direito Administrativo, professor André Barbieri. Direito Ambiental, professora Tatiana Scarello, tá certo? E Direito Eleitoral, coloquei um professor específico, né? Coloquei um professor específico em Direito Eleitoral lá no aulão. Por quê? Porque eu não quero perder questões de Direito Eleitoral para o CEP. Tem um examinador lá, quem vai fazer concurso para delegado de Goiás, fica ligado. Tem um examinador no SESP que o cara adora Direito Eleitoral, ele está cobrando muito.
Ele cobrou 9 itens lá na prova do Recife. E aquilo ali me deixou um pouco assustado. Então eu coloquei um professor específico de direito eleitoral. Esse professor de direito eleitoral que irá trabalhar, que irá ministrar aula lá pra gente em Goiânia, esse professor ele é especialista e doutorando em direito eleitoral. Tá certo? Então ele sabe bem o que vai cair lá na prova. Beleza? Então, direito eleitoral a gente tem que cercar, porque 9 itens numa prova com poucas vagas, você não pode dar mole. Então, eu preferi não trabalhar com português. Português você já estuda aí, tá certo? Lá vai ser cargueiro de direito, né? Vai ser o cargueiro, beleza? O que eu vou te orientar? Corre lá para pegar o primeiro lote, né? Eu acho que está R$ 99,00. Ou 90 ou 90, acho que é 99. Corre lá para você fazer a subscrição. www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Por quê? Pessoal, não tem como a gente sustentar esse preço por muito tempo, porque são 11 professores. Olha a logística para trazer esses professores, né? Passagem de avião, hotel, a contraprestação do professor, tá certo? Então, veja, a alimentação não é mole não. O local, um local top, Oliveiras Place, quem conhece lá em Goiânia sabe que é show de bola, tá certo? Sabe que é show de bola. Então você tem que correr, beleza? Porque a gente vai ter que mexer nesse valor, beleza? Daqui máximo aí, a gente tá vendo aí, porque já tá acabando o primeiro lote, beleza? E aí a gente vai ter que mexer nesse valor. Pessoal que quer jogar duro 2 vezes, aí o que o aluno vai fazer? O aluno que vai lá no Pará, o que ele vai fazer? Depois ele vai entrar em contato comigo lá no Pará. Por quê, professor? Eu vou dar um desconto especial para o pessoal que vai fazer o Pará. Beleza? O cara vai fazer o meu aulão lá no Pará, ele vai ganhar um desconto para o aluno de Goiânia, porque eu vou ter a relação do aluno que foi, tá certo? E aí eu vou falar com ele lá qual vai ser o procedimento para ele comprar. Ele vai comprar fora do site, inclusive. Vai ser um outro sistema lá, eu vou explicar. Como é que é? Professor, no caso de prisão em flagrante, tanto o STF como o STF proíbe o acesso policial ao Zap. Bem, é o que eu estou falando. Pelo julgado do STF, que é um julgado antigo, pelo STF, muito embora aquele julgado ali, veja, ele não fez alusão ao aplicativo Zap, mas pela inteligência do julgado, veja, é possível o delegado, os policiais terem acesso ao registro, né? Ali foi uma questão de registro de chamadas. Beleza? Tem esse julgado lá. Bem, qual foi o julgado que fez referência específica lá ao aplicativo WhatsApp? Foi o julgado do STJ, né? O julgado do STJ entendendo que haveria necessidade da autorização judicial. Beleza? Como navega lá no direito à preservação, né? da intimidade, da privacidade, não é isso? Então, pode-se até concluir nesse sentido, de que para o STF é possível e para o STJ não é possível, você tem que ter autorização judicial. O julgado aqui, veja, ele leva a inteligência de que se você tem autorização judicial, né, para realizar busca e apreensão, né, eu tenho autorização judicial para realizar busca e apreensão desse telefone celular. Tá? Aprendi. Será que eu posso olhar as mensagens? Você tem autorização judicial para aprender? Sim. Então você pode, não necessita de autorização judicial para acessar essas mensagens. Essa era a minha dúvida. Entenderam ou não? Isso. Pelo que consta no julgado, é isso. Muito embora, nesse julgado aqui específico, tinha autorização judicial, inclusive, para ter acesso. Mas, pelo julgado, o STJ fala. Porque olha só o que o STJ fala. E mais, na pressuposição do comando de apreensão de aparelho celular, está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob pena de a busca e apreensão, né? Veja, não ter uma razão prática, não é isso? Dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta a virtualidade de ser utilizado como prova criminal. Para que eu vou querer aprender um telefone celular se eu não posso olhar o que está constando no telefone, entendeu? Eu estou aprendendo celular para mandar o celular para a perícia, para olhar o que tem dentro. Por isso que eu estou pedindo aqui autorização judicial. Agora, eu vou ter que pedir autorização judicial para aprender e autorização judicial para olhar o que consta no celular? Entendeu? Deu para entender isso? Deu para entender? Quem entendeu? Quem entendeu esse julgado aqui? Quem entendeu? Então, esse final do julgado, que eu chego à conclusão que o STJ fala o seguinte, no final do julgado. Ele fala o seguinte, olha, se você tem um mandado de busca e apreensão
de apreensão de telefone, né, de aparelho de telefone celular ou de computador, você pode ter acesso ao que consta ali. Não há necessidade de uma outra autorização. É isso que eu queria falar. Entendeu? Entenderam? Muito embora nesse julgado, veja, tinha duas autorizações. O juiz, né, o delegado acho que ele quis dobrar os meios, ele pediu. E o juiz consta lá, e a defesa estava navegando. Entendeu? Então é isso. Anota o julgado. Anota o julgado. Com o entendimento do STF, eu não tenho conhecimento de decisão do STF nesse sentido, analisando essa questão de necessidade de uma autorização para ter acesso a um celular quando você já tem um mandado de busca. Eu acho que, né, o STF acho que vai acabar. Se cair uma situação dessa no STF, veja, eu entendo que o STF vai seguir essa mesma linha aqui. Pessoal, isso não existe. Para que eu tenho... Para que você está aprendendo? Eu vou aprender para quê? Qual é a minha finalidade? Qual é a minha finalidade de aprender um telefone? Para ficar olhando para ele? Não, porra, estou aprendendo o telefone para eu ter acesso ao que consta dentro daquele telefone, os dados. Entendeu? Então, aí já tá, o pessoal está dando uma viajada, né? Está dando uma viajada, eu estou preocupado. Sabe por quê? Depois vai falar que o Zuc falou que quando há uma prisão em flagrante, não há necessidade de autorização celular para ter acesso às mensagens. Vai falar isso. Porque o aluno acabou de colocar aí, professor, então na flagrante. Pô, pelo amor de Deus, né? Faz isso não. Os caras vão falar, você ficar assistindo essas lives aí, ó, tá pegando informação errada. É porque eu tô jogando tão duro que eu tô num passo à frente do que a gente tá olhando aqui, entendeu? Eu tô preocupado. Eu tô querendo fechar aqui a live, mas eu estou preocupado, porque não tô entendendo. Vamos lá de novo, pelo amor de Deus. Vamos lá, sabe, perdeu a questão de prova aí, às vezes é a questão da sua prova, e você vai falar, professor, mas consta aqui. Não, filho, vamos de novo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos na Zuc Didática, então. É por isso que eu gosto de desenhar e entrar na pedra de toque, é porque eu já fui na pedra de toque direta lá, tá vendo? Aí outro dia o aluno falou, não gosto de assistir minhas lives, porque minhas lives são longas, né? São longas, para ser delegado, assim, é longo, né? É ralação, não é isso? Aí o cara quer tudo, não, né? Aí ele tá reclamando, né? Agora há pouco mesmo, tinha um aluno lá reclamando no grupo, falando que não gosta das minhas aulas. Veja, eu não sou, né? Até aproveitar para repetir aqui, eu não sou seu professor particular, não é isso? Eu não recebo nada para estar aqui uma hora dessa passando dicas, não é isso? Veja, é como se eu fosse um professor particular dele, o problema é dele. Ele escolhe assistir as aulas que ele quer assistir. O trabalho que eu faço aqui é um trabalho gratuito. Assiste quem quer, pô, vai ver televisão, não é isso? Aí o aluno, tem alunos que eles acabam confundindo as coisas, né? Acabam confundindo as coisas, porque você vem fazer um trabalho gratuito aqui, pô, se você acha que não tá legal, bacana. Agora, você não tem que ficar em grupo jogando conversa fora, né? Às vezes o cara acha assim, confunde, né? Pensa que você é humilde e você é otário, mas peraí, não. O caso de você ser humilde, isso não necessariamente você não é otário. O cara não tem que ficar jogando conversa fora lá, tá certo? Desculpa até o desabafo aqui, porque às vezes o aluno, ele fica viajando, né? A gente tenta aqui explicar e tal, o cara, não, beleza, pô, tranquilo. A gente tem que ficar em grupo jogando conversa fora, não é isso? Vamos lá, minha preocupação é com vocês, né? O pessoal que está antenado, é um direito que ele tem, e é o meu direito também. Eu não dou aula particular para ninguém, nem trabalho de coach eu estou fazendo justamente para isso, sabe? Porque os alunos ficam cobrando coisas, além do que a gente, né, o trabalho que é de coach, o cara cobra mais coisa, vira psicólogo do cara, eu não estou preparado para isso. Eu vou tentar me preparar, por isso que eu ainda não peguei ninguém para fazer um trabalho de coach, né, para passar a Zuc Didática, porque daqui a pouco o cara acha que eu sou psicólogo dele e aí complica as coisas, né? Aí vai achar que está pagando e tal, é complicado. Vamos lá, volta aqui, vamos lá. Então, olha só, vamos na Zuc Didática. O Tício vai ter que ser assim. O Tício foi preso em flagrante. Vamos, perceba bem. O Tício foi preso em flagrante. Aí os policiais, ele estava de posse de um telefone celular, tá? Os policiais tiveram acesso a esse celular, bacana, apreenderam aquele celular na hora do flagrante. Veja, tiveram acesso às mensagens que constavam no Zap.
São quase quatro volumes de Zuckerberg, né? Desde janeiro aqui só dando dicas. Enfim, mas deixa pra lá. Veja, professor, mas e aí? Você falou que aprendeu sim, porque num flagrante o delegado pode mandar aprender. Mas perceba, quem mandou aprender foi o delegado ou foi o juiz? O delegado. Entenderam? Então eu não tenho uma ordem judicial para apreensão, beleza? Mas essa apreensão ela ocorreu no bojo de uma auto-prisão de flagrante, que pode ocorrer apreensão. Mas perceba, quando um celular é apreendido no bojo de um auto de prisão em flagrante, veja, uma determinação do delegado para ter acesso às mensagens que constam no celular, segundo o STJ, há necessidade de autorização judicial. Deu para entender isso? Ou seja, para ter acesso ao Zap. Deu para entender? O Tício praticou um crime, foi levado para a delegacia, o delegado apreendeu o telefone celular, mas para ter acesso àquelas mensagens tem que ter autorização judicial. Fala assim, entendi. Isso. Tá. Eu vou te chamar no Perceba, porque tem decisão do STF, tá? Entendendo que não há necessidade de autorização judicial, ou seja, o delegado poderia ter acesso ao que consta no telefone ali, inclusive as mensagens recebidas e as mensagens realizadas e recebidas. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? STF, STJ? Pronto. Bacana. Deixa esse caso aqui. Bacana? Deixa esse caso aqui. Sabe o que aconteceu, cara? Ocorreu um homicídio. Perceba bem que ocorreu um homicídio. O Mévio é suspeito desse homicídio. O delegado está investigando. E o delegado falou o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte. Cara, o Mévio, ele deve ter ligado para alguém, o telefone celular dele está lá na casa dele. Vou representar para que o juiz me autorize, tá? Realizar uma busca. Porque eu quero aquele telefone. Por que você quer o telefone? Porque é bonito? Não, porque eu quero ter acesso àquelas mensagens que constam naquele telefone. Ah, entendi, delegado. Aí o delegado representou. O juiz expediu o mandado de busca. Aí o delegado foi lá e cumpriu o mandado de busca. E o delegado trouxe o telefone, tá certo? Levou o telefone para a delegacia. E o telefone aqui, será que eu posso ter acesso às mensagens desse telefone? Ou eu necessito de uma outra autorização judicial para ter acesso? Essa é a pedra de toque. Entenderam ou não? Essa é a pedra de toque. Fala, agora eu entendi. Que aí eu vou entrar. Entenderam? Entenderam agora? Bem, então, segura aí. Deixa eu falar. Beleza. Então tá, vamos. Perceba que no julgado, isso, calma, segura então agora, no julgado, segura as mensagens, no julgado, vamos lá, no julgado, esse delegado aqui, o que o delegado fez, o delegado até para redobrar, tá, para redobrar ali, para não ter qualquer tipo de questionamento, o delegado pediu que no deferimento da busca e apreensão, o juiz externasse também a autorização para o acesso às mensagens. E a decisão do juiz foi nesse sentido. O juiz falou, a busca e apreensão e, além disso, o acesso às mensagens. Consta isso no julgado. Bem, o STF falou, o STJ falou, olha, tem o mandado de busca e o mandado de busca ainda consta o acesso às mensagens, tá certo? E aí, o que o ministro falou? Ele falou o seguinte, e tem mais. E nesse tem mais que ele deixa a brecha. Nesse tem mais ele fala, e mais. Na pressuposição do comando de apreensão de aparelho celular, está o acesso aos dados que neles estejam armazenados. Ele falou o seguinte, olha, a busca e apreensão do aparelho celular pressupõe autorização para ter o acesso às mensagens armazenadas. Entenderam ou não? Entenderam? Aí ele diz, sob pena de a busca e apreensão resultar uma medida sem o quê? Sem praticidade, sem razão de ser. Porque ele fala, dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta a virtualidade de ser utilizado como prova criminal. Para que eu vou querer um aparelho se eu não posso olhar o conteúdo? É isso que ele fala.
Entendeu? Então, pelo julgado do STJ, veja, exato, lá, a Daniela colocou verdade, não adianta o aparelho, entenderam? Então, seria redundante, é isso que eu estou falando, seria redundante o juiz ainda ter que falar, que além da, defiro a busca e apreensão de aparelhos celulares, e além disso, estamos jogando duro, rapaz. Arroba professor Delta Luiz Marcelo, né? Arroba professor Delta Luiz Marcelo, chegando na área, jogando muito duro lá, bacana? Arroba professor Delta Luiz Marcelo, jogando muito duro. Tá, depois eu falo em relação à prescrição, né? Porque a gente agora tá falando aqui da prova, porque os alunos já ficaram meio assim, outro dia eu vou falar, beleza? Legal. Vamos lá. Quem é chato? Não, até agora eu não vi ninguém chato aí não, o pessoal tá perguntando. E a senha? Eu não entendi. É esse? É bloqueio nesse? Vocês escolhem aí. Vamos lá. Até agora, né? Bloqueia esse cara aí, professor. Ó, já estão pedindo. Vem cá, então. Zuc bloqueio? Vem cá, deixa... Marcos Curitiba, é esse? Vamos lá. Entenderam, então? Entenderam, então? Deu para entender? Deu para entender? Então, deu para entender? Tá, beleza. Já peguei Marcos Curitiba, né? Deixa aí comigo. Vai ganhar. Deu para entender, então? Então, no final do julgado, o STJ, né, veja, no recurso HC 75800, ele deixa essa brecha, entendeu? Dizendo o seguinte, olha, qual é a praticidade disso? Bacana? Qual é a praticidade disso? Legal? Então, o Alfa Zulu de hoje era esse julgado. Anota aí, recurso em HC 75800 Paraná, de 15 de setembro de 2016. Por que eu analisei esse julgado aqui? Porque você pode fazer confusão com aquele julgado recente. Uma coisa é uma coisa, aqui é uma outra situação. Aí cai uma situação dessa, você acha que tem que ter autorização judicial, faz confusão com o Zap e leva na cabeça. Entendeu? Isso. Assunto quentíssimo aí, ó. HC, recurso HC 75800 Paraná. Beleza? Julgado em 15 de setembro de 2016. Entenderam? Aquela questão lá do julgado do Zap, veja, o delegado não tinha autorização judicial nenhuma. Veja, apenas realizou a prisão em flagrante e, veja, pela concepção do STF, o delegado agiu legalmente. Veja, pressupõe, né, uma das diligências, pela ocorrência lá da prisão em flagrante, veja, a apreensão de coisas. E a apreensão de coisa pressupõe também, né, você visualizar o que tem dentro. A linha do STF também foi essa. Só que para o STF não há necessidade de autorização judicial para isso. Entendeu? Para o STJ, é prisão em flagrante? Se é prisão em flagrante, tem que ter autorização judicial para o acesso às mensagens. Tá. Aqui uma outra situação. Cumprimento de mandado de busca e apreensão de um telefone celular. Beleza. Será que eu necessito de uma autorização judicial também para acessar as mensagens que constam naquele celular? Aí para o STJ, não. Não por quê? Porque você já tem um mandado de busca e apreensão do aparelho. Deu para entender isso? Muito embora aqui no julgado, o delegado redobrou, né? Ele apenas dobrou os meios, melhor falando. O delegado dobrou os meios. Pediu os dois. Entenderam ou não? Bacana, né? Aí, ó, arroba Delta Luiz Marcelo. Luiz Marcelo é o mestre, já tá por dentro. Do quadro esquematizado Zap, não entendi. Né? Isso aí eu já falei, né? A gente tá aqui repetindo coisas. Beleza, então, pessoal, nosso aulão, né? Professor Bernardo Gonçalves, Direito Constitucional, Ailton Zuc, Legislação Penal Extravagante e Jurisprudência, professor Cristiano Gonzaga, Direito Penal Parte Especial e Criminologia, professora Josiane Minardi, Direito Tributário, professor Marco Monteiro, Direito Penal Parte Geral e Medicina Legal, Processo Penal, professor Júlio César Matos, Direito Penal, Direito Civil, professor Luciano Figueiredo, Direito Administrativo, professor André Barbieri, e Direito Ambiental, professora Tatiana Scarello. Ainda iremos trabalhar Direito Eleitoral lá com o professor Alessandro Costa. Beleza? Eu acho, pessoal, que mais cristalizado que isso aí fica difícil, né? Então, já peguei aqui e a gente jogou duro. Bacana? Quase uma hora aí, ó. E eu pensei que ia falar rápido. É isso aí. Vamos jogar duro.
Bacana. Chegaram julgado? Valeu, Priscila. Valeu, professor, muito obrigado. Pô. Monza, pô. Vai ter aula no DF amanhã? Ah, eu vou ministrar uma aula lá no Espaço Campos, né? Asa Sul. Amanhã, na noite. Show de bola. Vem pro Rio, mestre. Ano que vem nós iremos fazer uma aula aí no Rio. Eu acho, lá acho que vai ser solidário, Priscila. Vai ser solidário, no Venâncio, me parece, é solidário lá. Você paga R$10 lá e mais um brinquedo, eu não sei bem, tem que ligar lá. Eu fui convidado apenas, né? Vou lá colaborar com o pessoal. Como que nem sabia disso? Aula amanhã aqui. Ai, que moreno. Moreno não, sou negro. Que moreno. Sua ajuda é um 10, professor. Bacana. Me parece que é isso. Disparo. Dá uma ligada lá no Asa Sul. Olha lá, R$10 e 1 quilo de alimento, né? A gente tá indo lá colaborar. Uma aula. Na verdade é uma aula. É uma aula beneficente, né? A gente vai lá dar uma ajuda. Mas não é eu que estou organizando, por isso que eu não sei. Aulão solidário, isso. Beleza, pessoal? Joga duro. Joga duro. Deus te dê saúde para continuar nos ajudando. Vamos jogar duro. Bomba de coraçõezinhos aí. Valeu, Fabi. Um beijo aí, Fabiane. Fabiane é minha seguidora direta aí, tá aí seguindo. Priscila também. Com calma, pode esperar, a tua hora vai chegar. P23, exato. Vamos jogar duro. www.adelante.net.br. Tem que voltar pro mundo da dança. Show. Quero entrar no grupo Adelante, por favor. Qual grupo? Tem grupo no Zap também, né? Porque esses grupos do Zap, pessoal, só participam, né? Dão umas mensagens lá, mas tem o Neto que faz esses grupos, beleza? Eu apenas participo lá. Eu nem sei o telefone. Isso, no Zap, mas eu não sei qual é o telefone pra entrar. Depois eu vou... O Neto tá aí? Neto não está, né? Cheguei no final, boa noite. Isso. Pessoal, vou lá então, beleza? Sou Adelante focado. Se liga nesse julgado, beleza? Se liga nesse julgado aí, eu dei pra vocês já, né? Então, ó, recurso em HC 75800 Paraná, 15 de setembro de 2016, beleza? Tranquilo então, Adelante focado, jogando muito duro. Tchau, tchau.